brincadeira começa a perguntar. Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Flux, McFlurry, Fatal Fury, Andy Murray, Crime Style, Ice Cover, Lapidiza, Diamond Post. Ser a voz aceito de quem virtude deve ser. Ser a voz aceito de quem virtude deve ser. Hello guys and good afternoon everyone. Today I have some very special topic to talk about. Let's talk about rhyme, not rhythm, rhyme. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. Na aula passada nós já falamos sobre sistema de metrificação. Nós continuamos, porque o sistema de metrificação ele é longo. Eu gostaria, sinceramente, de ter aulas e aulas e aulas para discorrer sobre isso. Mas, infelizmente, temos um calendário e precisamos obedecê-lo. Então, minha gente, vamos pensar no sistema de metrificação como uma forma de organizar o poema para que ele fique mais ou menos do mesmo tamanho. No caso da música, para que ela caiba no ritmo. Para ela caber, ela vai estar de um determinado tamanho. Vamos pensar em tamanho, fica mais fácil, inicialmente, ok? É uma parte que, para quem gosta de exatas, para quem gosta de matemática, é muito divertido, tá? Primeiro que eu vou fazer, eu vou retornar ao nosso slide da aula passada para fazer algumas observações, ok? Vamos lá. E aqui, nessa tela, como vocês já sabem, nosso curso é bilíngue, então Bilingual Poetry Writing Workshop. Enrolou bem, né? Mas nós vamos, quando estivermos falando de teoria de uma forma muito mais profunda, utilizar a nossa língua-mãe para não complicar o nosso aprendizado, certo? Daqui, o que nós falamos? O que é metrificação? Segundo o dicio.com.br, que é um dicionário, é a arte de compor em versos. Para ficar fácil, verso é como se fosse a sua frase, a sua linha, né? Para ficar fácil. E você, depois do verso, tem uma estrofe que lembra um parágrafo, tá? Para simplificar. Então, inicialmente, vamos comparar o seu verso com a sua linha e a sua estrofe com o seu parágrafo. E aqui, o verso é cada uma das linhas constitutivas de um poema. No verso, há um ritmo nítido e constante. Bem, há ritmo. Esse nítido e constante, eu vou colocar o 99,9, pode ser? Né? Mas há um ritmo, sim, como nós aprendemos, se eu não me engano, no capítulo 2. Não foi capítulo 1 ou 2 do nosso livro? Acho que o primeiro era compasso, o segundo era ritmo, né? Algo assim. E aí, na língua portuguesa, esse ritmo ele é uma consequência. Busquem dicio.com.br. Ali diz qual é o nosso sistema escolhido de metrificação poética, porque não é um sistema unificado no mundo. Por exemplo, nós escolhemos no Brasil um tipo de sistema que não se adequa exatamente à nossa língua. Depois eu vou falar um pouco mais. Na verdade, eu já falei sobre isso com vocês. Eu falei em sala, presencialmente, sobre o sistema de metrificação poética espanhol, o sistema francês e o sistema do português. Nós tínhamos antes, isso o nosso livro está trazendo, um sistema que era um sistema quantitativo, que era o sistema, se eu não me engano, grego. O que é um sistema de metrificação?
e nós vamos ver até o que é fazer escansão. É contar sílaba poética. Essa contagem de sílabas métricas já começa enrolando a gente porque sílabas poéticas não são, spoiler do próximo slide, sílabas normais, gramaticais. Como eu mostrei para vocês na aula passada, colocando uma frase, se eu não me engano, eu coloquei uma frase de 11 sílabas normais e no final nós ficamos com 8 sílabas poéticas. E aqui falamos o quê? A organização do poema em versos agrupados em estrofes faz um ritmo saltar aos olhos do leitor. A rima, quando presente, vocês viram que falei no passado que tem um ritmo, né? Só que esse ritmo, ele não necessariamente depende da rima e não necessariamente é constante, tá? Coisas da poesia. Esse ritmo acentua essa impressão. No entanto, é a cadência no verso, lida em voz alta, que realmente indica a alternância de sílabas fortes e fracas. Isso que vocês vão perceber que existe um padrão, né? Quando você tem, por exemplo, um soneto decassílabo, você tem um padrão que ele deve estar acentuado em determinadas, se não me engano, 3 sílabas. Se você quiser colocar onde você quiser, você aí já não está fazendo, de acordo com a tradição poética, aquele soneto decassílabo, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou pedir isso no nosso trabalho final, porque aí eu já sei que é muito avançado. Nós precisaríamos de mais oficinas sobre esse mesmo tema. E aqui, já pulando, na mesma posição da sílaba forte ocorre a cesura. Pausa aqui geralmente divide o verso em partes ou segmentos rítmicos. Nós não vamos chegar a esse ponto, então fiquem tranquilos. No final, um resumo esquemático dos vários modelos rítmicos encontrados. Recomendo a vocês que leiam o restante desse início de texto no nosso livro. Voltando a definições do dicionário, que eu acho que elas são um bom ponto de partida, que definições, né, dentro de um quadrado, e daí nós podemos expandir o nosso conhecimento. Verso, lembra que eu disse cada linha de um poema. E daí trazemos a excelente conceituação de verso como uma reunião de palavras medidas segundo certas regras. Nós podemos não medir e fazer segundo as regras da nossa cabeça? Podemos. O mundo é livre. Contudo, hoje nós vamos aprender sobre regras para depois de dominá-las, poder burlá-las. Não antes, senão vai ser sorte e não conhecimento. Daí, vamos retornar àquele ponto da sílaba. Se sílaba poética é diferente de sílaba gramatical, eu vou ter que aprender sobre qual é exatamente a diferença, em que armadilha eu não posso cair, certo? Aqui eu peguei a definição de sílaba, que é a definição de sílaba comum, não de sílaba poética. Vogal ou grupo de fonemas que se pronuncia numa só emissão de voz, qualquer som articulado. Palavra, não disse uma sílaba. Aí já é uma expressão que nós usamos para dizer que não disse uma palavra, não disse nada. Quando nós pensamos que é uma emissão de som, mas nós já vimos lá atrás que alguns sons, quando nós fazemos a escansão do poema, não são ditos, nós já podemos ver que aqui gramaticalmente nós contamos todos os sons. E aqui nós precisamos ver quais deles não são ditos ou são omitidos durante a nossa contagem. Como o nosso livro mostra, o nosso livro ele traz, se eu não me engano, a partir do capítulo 4, 2 tipos de verso. E ele traz o verso, conceitua e depois mostra, dá um exemplo e mostra como fazer essa escansão, tá? Aqui estão todos os nomes. No nosso livro, ele vai até os dodecassílabos ou alexandrinos e depois ele coloca quaisquer versos que tenham mais de 13 sílabas.
E aí nós vamos conhecer como verso bárbaro. Bárbaro não é de nossa mulher, você está bárbara, tá? Em outro sentido. Lembra de bárbaro, barbárie? Mais ou menos isso. Os decassílabos ou heróicos, vocês vão perceber que são muito usados, alguns alexandrinos também, mas muito usados nos sonetos que nós vamos analisar, tá? E então, depois do nosso resumo sobre a aula passada e uma passagem sobre o que nós vamos falar nesse curso, nessa aula de hoje, eu vou entrar, só para os mais esquecidos, tá? Na nossa Google Sala de Aula e percebam o que nós temos aqui. E então, agora, fazendo um tour no nosso Google Sala de Aula, porque parece que ainda tem muita gente perdida. Semana 3, nós tivemos a aula 1, tá? Temos a aula Opening Class, que é a aula inaugural, que eu mostro nela como nós vamos organizar nossa aula, como está o nosso site, quais são as atividades, qual é o produto final da nossa oficina, está tudo nessa aula inaugural. E a aula número 1, ela já contém conteúdo de aula, tá? Conteúdo do nosso cronograma. Aqui na aula 2, nós já temos aqui um slide, nós começamos a falar sobre ritmo, compasso, poesia, tipos de poesia, e eu já, inclusive, apresento algumas delas. Na nossa aula, na nossa semana 5, na nossa aula número 3, nós temos o quê? Sistemas de metrificação, que eu dividi em 2 semanas, porque não daria para uma semana só. A primeira, no sistema de metrificação, vejam aqui, eu já coloquei material escrito e material em vídeo, olha que legal. Está aqui no capítulo 4 do nosso livro Versos, Sons e Ritmos. Inclusive, coloquei o link aqui da Unip de novo, tá? E o material de versificação, para explicar a vocês o que é a métrica e o que é a versificação, para que serve e o que isso tem a ver com escansão e contagem de sílabas. Sílabas poéticas. Daqui desse material, nós temos material bem legal de métrica do Brasil Escola. E são 3 vídeos muito pequenininhos, 12, 13 e 6 minutos. Valem muito a pena. Temos slides, nossa atividade estava aqui, né? Muitos não fizeram, dor no coração. E hoje nós vamos falar sobre sistema de metrificação ainda e sobre rima. Aqui, vejam só, tem essa atividade, tá vendo aqui, ó? Esse vídeo. E ele simplesmente é o vídeo mais completo de escansão que eu encontrei até agora. Ele tem 41 minutos. Nossa, professora, 41 minutos é menor do que a nossa aula. Então, quem for esperto, sagaz, vai assistir esse livro, vai anotar o que ele vai dizer, porque eu vou, até para facilitar a vida de vocês, utilizar textos que ele, professor, mede, que ele faz a escansão durante essa aula e vou colocar na nossa atividade, porque ele utiliza Os Lusíadas, de Luís de Camões, né? São mais de 8.000 versos nessa obra magnífica, e eu vou repetir algumas dessas estrofes e alguns desses versos na nossa atividade. O que vocês vão fazer? Vão fazer escansão. Fazer escansão é o quê? Vocês vão contar silabicamente e me dar a resposta na próxima atividade. Um texto, professora? Não, serão vários textos para tentar recuperar os zeros que vocês tiraram na atividade passada. Por favor, não sangrem meu coração, certo? Esse aqui é o mais importante, tá? Mesmo que vocês queiram saber apenas de forma mais simples, mais rápida, em 4 minutos, ou que vocês gostem, uhul, é o Noslen, não sei o quê, na gritaria do Noslen, beleza, tudo bem. Contudo, quem realmente é sagaz, esperto e quer aprender uma vez só e não precisar ficar revendo, é nesse aqui onde está a cetona. Certo? Inclusive tem orientação para a aula de hoje. Vamos para a versificação. Versificação que foi da semana passada. Nos elementos da versificação nós temos o ritmo,
Falamos na nossa segunda aula. Nós temos metrificação. Não vamos falar de encadeamento, né? Encadeamento é sobre como os versos se organizam em relação às rimas, tá? Não vamos falar sobre isso. Vamos falar do verso, vamos falar da forma. Sistema de metrificação eu já mostrei no nosso livro, já mostrei no nosso slide, tá? E aqui nós vamos pular para o necessário. E então nós voltamos ao nosso livro, olha só. Capítulo 4, Sistema de metrificação, a marcação latina. Aqui ele começa dizendo que entre os latinos e os gregos da Antiguidade Clássica havia um sistema quantitativo. E o que é isso? Ele considerava a alternância entre sílabas longas e sílabas breves, curtas, tá? E nós fomos aos poucos modificando isso. Com o passar do tempo, em vez da duração, ou seja, dessa alternância entre longa e breve, passou-se ao critério de intensidade. Quando a gente fala de intensidade, percebe como eu falei? Intensidade. Ou seja, se ele é acentuado ou não. Ah, professora, está falando só do acento gráfico, né? Circunflexo. Não, amor, estou falando do acento sonoro, não apenas do acento gráfico. E hoje nós temos um sistema silábico acentual, ou seja, vou contar as minhas sílabas também de acordo com os acentos. E isso vocês vão entender quando eu falar do final desse verso. Ok? Então, como que nós vamos começar essa contagem? Em primeiro lugar, nós só contamos até a última sílaba tônica. Nós só contamos até a última sílaba tônica. E, professor, esse negócio de tônico, átono, nem sei o que é isso. Átono, sem força no som. Tônico. Não tem quando você toma biotônico, você fica forte, né? Vocês ainda tomam isso na idade de vocês? Então, sílaba tônica é a última forte. E então, examinando uma a uma, como o nosso livro faz, de uma maneira muito fácil, ele é muito pequenininho, muito leve, vocês vão perceber até onde se conta e até onde não se conta. Então, vamos para a prática? Verso de uma sílaba. Essa daqui eu li para vocês em sala. Rua torta, lua morta, tua porta. Vai, professora. Desde quando, vejam isso aqui, desde quando torta tem uma sílaba? O rua eu até entendo, professora, né? Mas o torta, vocês se lembram que eu disse que só conta até a última tônica? Você fala torta ou você fala tortar? Minha câmera está torta. Não, né, gente? Minha câmera está torta. Sei lá, meu dedo é torto. Ele não é tortou, ele é torto. Sendo assim, esta última sílaba, ela não tem força. Se ela não tem força, ela não é contada. E olha aqui, caramba, professora, o meu verso é uma palavra só? É. Poderia ter muito mais, ou poderia ser um só. E eu nem vou falar no que os modernistas vão transformar esses versos, tá? Para não matar vocês de coração. Então aqui, rua, uma. Tor, olha só. Tor, tá. Tor é forte, contei. Depois da última forte, eu não conto mais. Então só tem uma. A mesma coisa com morta. Nossa, tô morta de sono.
Não, eu tô morta de sono. Na verdade, não, é muito café na ideia, tá? E acontece o mesmo com porta. Essa daqui é uma serenata sintética, já que o verso tem uma palavra só. E olha aqui, percebam. Rua, o ru, ignora o a. Torta, tor, ignora o tá. E segue lua, morta, tua, porta. O título e a construção do texto, sem nenhum verbo, sugerem a expectativa do poeta numa caminhada incerta. Primeira vez que eu li como alguém que caminhava e de repente dava de cara com o amor da vida dela ou dele, no caso dele, com outra pessoa. Porque a lua, sendo poeticamente a grande mãe dos apaixonados, o que essa lua estaria fazendo? Morta. Dizendo que o meu amor, platônico ou não, ele nesse momento acabou de partir meu coração. Contudo, cada um vai ter a sua leitura, e é isso que eu amo da poesia. Verso de 2 sílabas, meus anjos. Vamos lá. Aqui nós temos a valsa, de Casimiro de Abreu. Bem, quando você pensa valsa, você já imagina algo rítmico, certo? Né? Porque o título já indica, valsa. Na valsa, cansaste, ficaste prostrada, turbada, pensaste, cismavas e estavas tão pálida. Perceba de novo, ó. Na valsa não fala. Cansaste, não fala. Ficaste, não fala. Prostrada, não fala. Perceberam? Sempre para na última tônica, na última forte. Ah, se tiver uma forte lá no início, não conta o verso inteiro? Não, eu disse na última forte. Professora, e se for uma proparoxítona? O que é uma proparoxítona? Oxítona, acento no final. Paroxítona, acento na penúltima. Proparoxítona, acento na antepenúltima. Então, vou ter que cortar 2 sílabas, professor, ignorar? Vai ter que cortar. Ó, dor no coração, né? Ô desperdício. Daqui, olha que lindo. Ai, isso aqui já é um verso contemporâneo. Não vou falar sobre eles, vou deixar vocês com o deleite de ler sozinhos e nós vamos debater na próxima aula, tá? E aí, de 3 sílabas, foge bicho. Isso aqui é de Manuel Bandeira, né? Trem de ferro. É isso mesmo? É, trem de ferro. É que sabe Deus por que isso aqui está RN, mas é trem de ferro. Perceba como você lê. Ó, aqui está em maiúscula maior, a mais forte, e em minúscula menos forte. Foge bicho. Ah, professora, isso é mais forte for nessa? Eu disse que era a última mais forte, depois dela não se conta nada. Então aqui, ó, eu conto essa, eu conto essa, eu conto essa. Essa é a última? É. Vixe, então não conto mais. Percebam? Não vai ficando cada vez mais, abre aspas, tá? Sempre tem coisas para complicar a vida da gente mais profundamente, mas no raso. Não vai ficando fácil? Porque você já tem noção de ritmo dentro de você. Nós falamos sobre ritmo, compasso, o coração, a mente, a respiração. Tudo isso é ritmo. E nós já conseguimos identificar. Lembra quando nós colocamos algumas músicas e conseguimos identificar? Então, agora nós já estamos identificando em textos corridos, mesmo que não tenha uma música, já dando ritmo a nós. Eu vou deixar para vocês todos os outros versos para serem identificados por vocês. Por quê? Nós iremos delongar muito sobre algo que inicialmente é simples. A complicação vem depois. E então eu vou pular, olha só, para vou fazer um resumo aqui de algumas regras métricas
Professora, que site é esse? É o site do infoescola.com.br, na parte de literatura, métricas na poesia. E aqui fala, na língua portuguesa existem 12 espécies de verso. Nós já vimos que são 12 e outros que tenham mais de 12. Falei igual carioca, né? 12, tá? Que podem conter desde 1 a 12 sílabas métricas, tá? Então, assim, professora, mas o livro disse uma coisa, o outro site disse outra. Por que eu gosto de ler coisas da internet para vocês? Para que vocês percebam que vocês precisam ter pensamento crítico e buscar de mais de uma fonte. E fontes... os sites educacionais, eles são ótimos, são excelentes fontes. Eles podem conter erros também, ou inadequações. Às vezes nem é um erro, é só uma inadequação, ou tentou facilitar para a sua vida, tá? O que nós vamos seguir? Nós vamos seguir o livro da Norma Goldstein, porque é uma referência na área, tá? Mas facilitando, eu estou trazendo a vocês para a aula o que vocês mesmos buscam e trazem a mim, senão eu estaria excluindo parte de vocês. A cada verso é iniciada uma nova contagem, sendo dispensadas as sílabas que sobraram na última palavra do verso anterior. O que está dizendo? Quando você tem um verso, você conta só as sílabas daquele verso, você não conta esse e soma com os outros, ou outros, ou outros. Não, cada verso tem a sua contagem, depois você conta de novo. Até aí simples, não? Na contagem, todas as pontuações são ignoradas. É verdade. Nós não vamos adicionar ou retirar algo porque tem uma vírgula ou um ponto. Por exemplo, não vamos. Não faz a menor diferença. As sílabas de cada um dos versos são contadas até a última sílaba tônica. Perfeito, maravilha. Quando uma palavra termina em uma vogal átona, e a seguinte começa por vogal também átona, as sílabas As sílabas que contêm essas vogais são combinadas em uma só sílaba métrica. Tal figura poética recebe o nome de hiato. Vocês vão perceber quando eu falar a bolsa amarela. Eu não vou falar a bolsa amarela, a bolsa amarela. Percebam? O quanto nós podemos... não estava fácil até agora contar, professora? Agora nós já começamos a complicar a vida. Nós temos o que se chama de hiato, depois vocês vão ver elisão e daí vai. Vou falar muito mais sobre elisão para vocês, mas temos que saber o nome dos bois para não se chocar lá na frente. Voltando, os hiatos podem dar origem a ditongos, e estes, embora com menos frequência, em hiatos. Professora, peraí, a senhora está me confundindo, porque hiato e ditongo não faz parte de acentuação gráfica na gramática? Sim, faz parte. Mas aqui nós estamos falando de som e estamos falando de métrica poética, tá? Quando a palavra termina em M de mamãe e a seguinte começa em vogal, pode acontecer o desaparecimento da consoante numa figura poética que recebe o nome de eclipse. Eclipse. Tá vendo? É até difícil de falar. Aí nós vamos falar desses recursos aqui. Primeiro, não vamos utilizar o recurso 1, tá? Que é a sinalefa, contração que ocorre quando a última vogal da palavra transforma em semivogal, porque aí eu iria complicar muito para principalmente vocês do primeiro ano. Segundo ano já estaria um pouco mais ligado, terceiro também, mas para o primeiro ano seria complicado. Vamos falar de elisão, que é uma contração existente quando a última vogal de uma palavra é completamente assimilada pela vogal que se inicia na palavra seguinte. Olha, elisão não se faz apenas por isso. Eu vou colocar de outra forma. A elisão se faz quando você tem, vamos dizer que eu tenho 3 sons aqui,
mas eu, na hora da fala, não pronuncio todos. Um deles eu comi. Esse lanchinho, eu comi o som, é a elisão, tá? Então, você está trazendo minha tristeza de volta. Você está. Você está. Não é você está. Ninguém fala assim. Leite quente. Leite quente fala. Não resiste a piada, tá? Mas nós não falamos assim. Beleza? Você está. Isso, tomem como elisão, depois nós aprofundamos. Crase, nós não vamos falar aqui, porque aqui vai seguir. Crase, nós não vamos falar aqui, tá? Para não matar o primeiro ano. Essa contração da última vogal de uma palavra nasal, perdendo a sua nasalidade para formar um ditongo. Não, fiquem tranquilos. Olha aqui, o que nós precisamos? Falar sobre elisão e poucas vezes falaremos sobre hiato, mas falaremos também. O resto não vamos abordar neste curso, tá? Para não matar vocês do coração. Aqui, olha que gracinha, a bibliografia da InfoEscola. Eu recomendo que vocês busquem nessa bibliografia, porque ela tem muito mais material. Aqui é um belo resumo, tá? E agora, norma culta. Finalizando, vocês viram quanta pesquisa? A teacher nunca para numa fonte só. Por quê? Porque isso seria um erro. Rimas. Se algo rima, algo soa semelhante. Rima só com vogal. Ops. Algo soa semelhante. A gente pode ter vários tipos de rima. E podem ter rimas finais, rimas iniciais, rimas internas. Pode haver, né, rimas com vogais, com consoantes. Então vamos lá para a parte mais bonita dessa aula. Classificação das rimas. Professora Flávia Neves. Na poesia, as rimas se classificam pela repetição de sons, viu? Sons em 2 ou mais versos. Contudo, não é apenas de vogal. E é isso que vai dar o tom de música ao poema. As rimas podem ser classificadas de forma fonética, som, tá? Fonologia, todos os sons, fonética, determinados sons. Quanto ao valor delas, a gente vai ver isso, acentuação e posição dentro do verso e na estrofe. Então vamos lá. Rima perfeita. O que é uma rima perfeita, professora? É onde é uma correspondência total dos sons, tá? Então, quando eu falo falado e cantado, A-D-O, essa rima, ela é perfeita. Essa rima é rica, professora? Já vou falar sobre isso, porque não é rica não, é uma rima pobre, tá? Presente, ausente. Percebam, é exatamente igual. É um grupamento igual. Ué, mas todas não são assim, professora? Não. Por exemplo, as imperfeitas, olha, boca, moça. Se eu falasse boca e toca, seria perfeita, porque oca estaria se repetindo. Mas o, boca, moça, um dos sons não bateu. Apesar de, professora, mas aqui eu tenho um C e aqui eu tenho um C cedilhado. Mas C cedilhado em português tem som de S, tá? Pálida, lágrima. Mas isso não é rima, professora. É sim. Ó, há uma musicalidade. Pálida, lágrima. Há uma música na comparação dessas duas palavras. É exatamente perfeita essa música? Não, não é. Por isso ela é chamada de rima imperfeita. E aqui, professora, mas estava falando de rima imperfeita, a senhora começou a falar dessa rima toante. Por quê? Existe mais de um tipo de rima
imperfeita, olha que lindeza, né? Essa rima imperfeita, não há correspondência total dos sons. Daí, toante e aliterante. Pensem na palavra toante ou assonante e aliterante. Isso já é um spoiler para vocês, tá? A rima assoante, ela tem sons vocálicos e a aliterante tem sons consonantais. Assoante, vocálico, e aliterante, consonantais. Olha que legal, aliterante, consonantais. Fica a dica. Então, quando você fala fez, faz. Ué, professora, não tá rimando. Tá sim. Tá rimando pelo primeiro som e pelo último, que são duas consoantes. Lata, luto. Ah, professora, mas não tem a mesma vogal. Realmente, elas não são perfeitas, são rimas imperfeitas, mas elas geram música da mesma forma. Lembra aquela música que eu citei para vocês, da Carol Conká, que ela fala moleque mimado, bolado, que agora chora? O que ela tem ali? Rimas aliterantes. Moleque mimado. Mima. E quando ela fala mimado, bolado, aí ela faz uma rima perfeita, que é adoado. Ela mescla rimas imperfeitas com perfeitas, rimas finais e rimas internas, tá? E aí, já classifiquei de acordo, presta atenção, com a classificação fonética. Fonética é perfeita ou imperfeita, e se é imperfeita é assonante ou aliterante. Fechei. Classificação por valor. Lembra rima rica e rima pobre? A rima pobre é quando você tem palavras da mesma classe gramatical. Então, se eu colocar dois verbos, sabe? Cantando, falando, buscando. Quanta criatividade. Agora, se eu utilizo altar com desenhar, desenhar é verbo, altar é substantivo, é uma rima rica. Quando eu pego de classes diferentes e misturo. Lembra que eu disse que fazer rima, tanto para o rap quanto para a poesia, não é baixe nesse momento, por favor, deixa eu ver, uma poetisa incrível, que eu ia de cara citar um nome, olha só. Então, fazer poesia ou fazer um rap não é simplesmente parar e falar, por favor, baixe nesse momento o Tupac em mim. Ou baixe nesse momento Luiz de Camões em mim. E eu simplesmente vou escrever sem pensar, sem calcular, sem rabiscar, sem buscar no dicionário, sem googar aquela rima. Nunca, vocês vão fazer isso. Isso é um bom rimador. Tem aquelas rimas já prontas para você usar em batalha? Geralmente são feitas com rimas pobres. São, porque você precisa pensar muito rápido. Às vezes você está numa batalha de sangue. Como você vai fazer numa batalha de sangue para utilizar apenas rimas ricas? Fica mais complicado. No entanto, na hora de escrever, você tem todo esse tempo de busca para aprimorar o seu trabalho, tá? E daí, chegamos na rima rara ou rima preciosa. Rima rara ou rima preciosa é o quê? Quando as palavras que rimam possuem terminações incomuns, pouquíssimo utilizadas. E, como por exemplo, uma combinação entre verbos e pronomes. Isso é bem estranho. Então, estrelas, vê-las. Mandala, dala. Parabéns, vinténs.
profícuo conspício. Chique, né? Tá na dúvida? Dicio.com.br. Para a aula agora e vai lá ver. Depois volta. Não fica com a dúvida, não, tá? Classificação quanto à acentuação. Aí, quem tiver uma noçãozinha de espanhol, já, ó, professora de espanhol maravilhosa, Mari, se eu não me engano. Beijo pra você. Quem tiver qualquer conhecimento de espanhol já vai entender muito bem o que é essa esdrúxula, tá? Nós temos aqui uma rima aguda, e chamam, que é uma rima masculina também, que ela ocorre entre palavras oxítonas. A rima grave, lembra? Agudo, lembra de som? Grave, bum, bum, bum. Agudo, e aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Essa aguda, ela vai ser curta e alta. Por isso, céu, você consegue falar seu. Aí já é outra palavra. Chapéu, el. Parece que até minha voz fica mais fina. Entende? El, fica mais feliz. Né? Ela vai ocorrer em palavras oxítonas. Para quem não tem tanta noção de acentuação gramatical, aqui talvez pareça um pouquinho mais difícil, mas é só aqui, nesse momento, se você não tem esse conhecimento, memorizar. Se é rima aguda, ela é oxítona. Se é rima grave, ela é paroxítona. Oxítona, acentuada na última sílaba. Paroxítona, na penúltima. Lembra que a gente conta histórias para frente. E proparoxítona é na antepenúltima. E no espanhol, por que eu falei com o espanhol? No espanhol, as proparoxítonas são conhecidas como estrúxulas. Olha que bonitinho. Então aqui, só, esdrúxula, proparoxítona. Não é esdrúxulo se eu estiver com um lenço de oncinha, um vestido de vaquinha e um troço no cabelo de cobrinha, né? Não é isso. Não é uma pessoa brega mal vestida. É apenas uma proparoxítona. Só isso. Quando falar quanto à acentuação, essa é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Acabou aí. Isso vai cair na prova, tá? Daí a gente tem a rima quanto à posição no verso. Posição no verso é literalmente onde ela está colocada, tá? Tem a rima externa. Qual é a externa? Para ficar mais fácil, pensa que é a última, que fica lá no finalzinho, tá? E a rima interna, que é que não está necessariamente no final. Aí, nós temos uma citação de Vinícius de Moraes. Eu tenho vários livros de Vinícius de Moraes, para variar, né? E tem, na verdade, um soneto que eu gosto muito, que é a Soneto de Fidelidade. Que é o Soneto de Fidelidade. E eu vou mostrar aqui para vocês o Soneto de Fidelidade e percebam as rimas finais. Então, viram? Aqui, quando nós vamos falar de uma rima interna ou coroada, seria no interior do verso. Ah, professora, mas esse da Cecília Meirelles, a palavra amarela, ela está no final. Mas não é apenas ela que está rimando. A anterior também está. Então, a bela bola do Raul, bola amarela. Bela amarela. Bola rimou com bola, nossa. Mas tudo bem, amo Cecília. Nesse momento, tivemos uma rima não tão linda, mas tudo bem. Então, bela com amarela, bola com bola. Perceberam também que enquanto uma fica só no final, essa fez uma espécie... Perdão, gente. Essa fez uma espécie de cruzamento. Olha que lindo. E então, classificação quanto à estrofe. Já vou passar o material para vocês quanto a isso, tá? E aí a gente vai falar de rimas alternadas, emparelhadas, rimas interpoladas, encadeadas, mas eu não vou cobrar isso em atividade para vocês. Que é se você coloca uma rima, por exemplo, tem, tá rimando com nenhuma? Não. Tem rima com nem. Nenhuma com espuma. Então, se essa aqui é A, essa é B.
Essa aqui é igual a A, então ela é A também. Essa aqui é igual a B, igual também. Mas ela pode ser nesse esquema. Fica um pouquinho menos simples com o passar do tempo. E a gente tem as encadeadas e as mistas. Depois eu vou falar para vocês. Hoje não é hora de matar vocês do coração, mas esse já é o nosso conteúdo das próximas aulas. Quem tiver curiosidade já pode procurar no Google. Todo esse material já está na nossa sala de aula, certinho? Então, meus beijos, eu espero ter tirado todas as dúvidas aqui, não ter colocado nenhuma minhoquinha na cabeça de vocês. E vou deixar material extra sempre no nosso Google Sala de Aula. Quaisquer dúvidas, se lembrem, nós temos como canais de comunicação o meu Instagram de professora, que é professora.fernanda.vieira. Nós temos o nosso Google Sala de Aula. Temos também o nosso grupo de WhatsApp da sala. Se você ainda não entrou, me avise, por favor. Nós temos o link no mural da sala. E se você estiver enfrentando algum problema, me avise diretamente e eu mesmo posso colocar você na nossa sala de aula, além dos representantes de cada turma, que eles também podem fazer isso, ok? Todos eles têm meu telefone. Certinho, meus bens? Beijo e até a nossa próxima aula. Bora lá que eu quero muita rima. Daí eu vou falar sobre algumas figuras de som. Primeiro estou passando, percebam, sobre os temas que nós precisamos falar para depois aprofundar. Figuras de som e harmonia. Nós temos a aliteração, a paronomásia, a assonância e a onomatopeia.